Olá, uma boa tarde para você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro, você vai ver nesta edição. Você vai ver nesta edição como é que está a relação de troca entre saca de milho e arroba do boi gordo em alguns estados brasileiros, o que aconteceu no acumulado dos últimos 5 meses. Vai acompanhar como está o andamento do plantio da safra de soja nos 5 maiores estados produtores do país e qual é a previsão do tempo para cada um deles. Vai ver como é que está a relação do dólar frente a várias moedas do mundo e também as expectativas aqui no Brasil e como que o cenário lá dos Estados Unidos em relação à taxa de juros pode mudar e fortalecer ainda mais a moeda norte-americana. E ainda tem destaques para a Argentina e da redução do excesso de umidade do solo nas lavouras do país, que acabou auxiliando os trabalhos no campo. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. Você está no Agricultura BR. A Agricultura BR começa o programa, como tradicionalmente inicia, falando a respeito de soja. E olha, vamos falar agora, traçar um paralelo entre soja na Bolsa de Chicago, soja sendo produzida nos Estados Unidos e a soja em relação aos valores no Brasil e também o que vem acontecendo com a safra brasileira. Primeiro passo é em relação aos norte-americanos que chegaram até o último domingo a 97% da área de produção com a oleaginosa já totalmente colhida. A verdade é que essa soja dos Estados Unidos já deve ter sido toda retirada dos campos. A projeção era de mais 3 ou 4 dias para ter a conclusão. Um dado importante sobre a soja nos Estados Unidos é que, diferente do que houve de crença no começo da temporada ou na preparação para o plantio, sobre principalmente um efeito do Laninha, acabou não ocorrendo. E ao não ocorrer, as previsões de produção foram revisadas. E a cada mês que passou, a cada levantamento apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, isso trouxe dados que foram mais fortes, mais elevados para a estimativa de produção. Hoje estimada em 118.640.000 toneladas. Não é pouco esse volume, é um volume extremamente expressivo e que mostra a maior produção de soja do mundo para uma única temporada em um único país. Além disso, se tem outros fatores. E agora falando a respeito do que mudou um pouco em relação à soja nos Estados Unidos e a sua política econômica. Com a eleição do Donald Trump, muita coisa acontece de diferente. Por exemplo, o dólar. O dólar segue muito forte em relação a todas as moedas do mundo, em relação às 5 mais fortes ou as 5 principais moedas e também as moedas de países emergentes. O indicador dólar index hoje de manhã, eu comentava com a Juliana há pouco, ele parecia um foguete, ele não parecia um avião decolando, parecia um foguete, acima de 100 pontos, com um alinhamento muito acima. Aliás, um valor que nunca se teve para a moeda norte-americana em relação às demais de todo o mundo. Há até uma piada nos Estados Unidos que diz que o Donald Trump fez o dólar ser forte novamente e também o índice Dow Jones em relação lá aos norte-americanos e aos investimentos deles. Então, isso de fato aconteceu, isso mexe com os negócios. O dólar muito forte, do jeito que está no cenário internacional, acaba trazendo pressão negativa sobre os negócios com soja lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro paralelo. O outro paralelo, e aí só lembrando que a demanda continua muito forte, essa semana os americanos já venderam mais de 1 milhão de toneladas de soja, mas o outro paralelo é o Brasil. O Brasil que já está com uma boa fase da sua área de cultivo de soja já concluída. Nessa edição, inclusive, você vai ver alguns estados brasileiros que estão bem avançados em relação ao cultivo da oleaginosa. Mas um outro fator que chama muito a atenção é que na América do Sul as coisas para a Argentina não vêm muito bem resolvidas por conta de umidade de solo, o que pode comprometer algumas áreas que nem chegarão a ser cultivadas com a oleaginosa naquele país. Enquanto aqui no Brasil, por enquanto as coisas vão dando muito certo. Chegou a ter um sojicultor beneficiado por um dólar mais alto, mas o Banco Central, como havia já prometido na sexta-feira passada, atuou forte no mercado essa semana, com vários leilões de swap cambial simples, fazendo contratos para fevereiro, para março e hoje até para abril. Hoje teremos mais swap cambial que vem colocando
colocando pressão negativa sobre o dólar aqui no Brasil, que vai ficando abaixo de 3,40, vai ficando para 3,39. Mas o que nós temos observado no mercado é que toda vez que o dólar vem para 3,39, 3,38, tem comprador. Aí ele tende a voltar à margem de R$ 3,40. Daqui a pouco a gente mostra como é que está o dólar. Antes vamos mostrar como é que está a soja em Chicago. Soja em Chicago tem pressão dos números que já são conclusivos em relação à colheita de soja naquele país, mas também do dólar muito alto no cenário internacional. Olha só, temos aqui situação negativa, mesmo com uma demanda muito alta. Posição de janeiro perde 0,15%, vem a $9,88 o bushel. Março, $9,97 mais 25 bushel, com queda de 0,12%, enquanto que a posição de maio vem com recuo de 0,22% a $10,05 por bushel. Nesse momento, a soja em Chicago recua, mas recua muito pouco frente ao cenário que acabamos de descrever. Destaque agora para o dólar no Brasil, que, como você já viu aqui hoje abriu o dia em alta frente ao real, mas logo mudou o rumo dos negócios, operava em queda. Há pouco vinha abaixo dos R$ 3,40. Ontem, a moeda norte-americana fechava pelo segundo dia seguido em baixa a R$ 3,41. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Dólar comercial vindo em queda, agora novo patamar a R$ 3,38 mais 8, com baixa no momento de 0,90%. Bom, e a Agricultura BR lembra de algumas relações, também em relação ao dólar americano operando aqui no Brasil e em todo o mundo. Por quê? Ontem, quando nós abrimos o programa, nós trazíamos a seguinte informação, que naquele momento, exatamente, uma das representantes, inclusive máximas, do Banco Central norte-americano, daria depoimentos no Congresso norte-americano a respeito da política econômica e a sua visão de futuro. Na verdade, essa foi uma semana de muita movimentação em relação a esses representantes do Banco Central dos Estados Unidos. Culminou com ela, falando ontem, a Janet Yellen, que falou a respeito das suas expectativas para a taxa de juros. Mais uma vez, ela não confirma que vai ter uma taxa de juros mais alta agora sendo considerada durante o mês de dezembro. Entretanto, deixou claro que o viés é de acontecimento, assim como havia ocorrido em dezembro do ano de 2015, dezembro de 2016, deve haver uma nova alta na taxa de juros nos Estados Unidos. Vai depender, de acordo com a representante do Banco Central americano, dos números em relação à economia dos Estados Unidos. Se eles vierem sendo apresentados, como aconteceu no mês de outubro, sim, haverá taxa de juros mais alta e com isso o dólar ganha mais um pouco de força. Aí temos que acompanhar o mercado, porque o que não estava precificado em relação a dólar era o Donald Trump presidente. Em relação ao que aconteceria e quanto que subiria esse dólar caso houvesse uma taxa de juros, isso já havia sido, sim, pensado pelos analistas e também pelos investidores. Vamos ver como é que o dólar se comporta e, antes disso, vamos saber, então, como é que o mercado brasileiro tem visto o dólar para as negociações nos próximos meses. Aqui nós temos o dólar futuro. Observe que nós temos contrato de dezembro e março com alguma liquidez e ambos vêm em queda. Mas o que chama atenção aqui é a diferença de valores. Dezembro tem 164.280 contratos com os negócios a R$ 3,39 mais 4. Então, queda de 1,27% é o que nós estamos vendo para a posição de dezembro do dólar futuro. Para março, nós temos aqui uma situação para dólar que já esteve hoje em 3,52, ou ajuste interior em 3,52. Agora caindo para R$ 3,40 mais 1, com 153.260 contratos, com queda de 3,52%. Então, a visão de futuro aqui dos investidores no país que estão fazendo negócios e fechando seus contratos é de um dólar hoje mais baixo do que aquilo que se acreditava, pelo menos até essa última quinta-feira, dólar caindo para R$ 3,40 para os próximos meses. Nosso destaque agora é a Argentina. O país vizinho sofreu um período muito longo chuvoso nas últimas semanas, que acabou elevando demais a umidade do solo nas áreas agrícolas do país. Essa situação fez com que os trabalhos de plantio e de colheita de várias culturas fossem interrompidos. Muitas áreas plantadas ficaram alagadas e estradas também rurais ficaram intransitáveis. A melhora do clima nos últimos dias
fez com que essa umidade do solo reduzisse um pouquinho, permitindo com que os produtores voltassem ao campo e recuperassem parte desse tempo perdido. Você vai acompanhar com a gente agora como está o andamento da safra argentina nestes últimos dias, de acordo com o boletim divulgado nesta última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A gente vai falar da soja, do milho e do trigo e a gente começa pela oleaginosa. Veja que a área de plantio ela aumentou nessa última semana, recuperando a perda, o atraso visto em relação à safra passada. Veja que até o dia 10 de novembro, o plantio estava em apenas 10,9% e nessa última semana ele avançou em 13 pontos percentuais, indo para 24,2% da área prevista para a atual temporada. Nessa mesma época do ano passado, o plantio estava em 30,9%, ainda segue atrasado, mas recuperou boa parte desse atraso. A gente cita ainda que a expectativa da Argentina é semear 19 milhões e 600 mil hectares com soja, uma área 2,5% inferior ao que eles plantaram na temporada passada. A gente fala agora um pouquinho a respeito do milho. Olha, o que aconteceu com a safra de milho por lá foi que os trabalhos não andaram muito nessa última semana, mas não por conta do clima, mas porque os produtores preferiram esperar as próximas semanas para dar início ao plantio em algumas áreas, para esperar a janela tardia de semeadura. Vamos acompanhar então informações a respeito desta cultura por lá. Veja que o plantio até o dia 17 de novembro alcançou 40,3%. Na semana, ele aumentou apenas meio ponto percentual, então praticamente não andou. A área total prevista é de 4 milhões e 900 mil hectares, uma área que, se for confirmada, vai ser 27% maior do que a do ciclo passado. Uma informação importante a respeito das áreas de milho na Argentina é de que as lavouras implantadas apresentam boa condição sanitária e excelente umidade. Bom, a colheita do trigo no país vizinho, ela também aconteceu com melhor fluidez nesta última semana, alcançando no momento o seguinte percentual colhido. Veja só comigo na sua tela. A área colhida com trigo argentino até o dia 17 de novembro era de 12,1%. E a produtividade média ela melhorou, ela saiu de 27 sacas por hectare uma quinzena atrás para alcançar agora 30 sacas. A expectativa de produção está mantida em 12 milhões e meio de toneladas, um volume que, se for confirmado, será 21% superior em relação ao total produzido no ciclo anterior. Um destaque importante para a gente falar sobre o trigo argentino é que o Brasil é um grande comprador desse produto. E é justamente esse trigo argentino que começa a entrar no mercado agora, que dá pressão negativa aos valores aqui no país. E ainda falando de Argentina, o fator climático mexeu bastante com o sojicultor daquele país. Ora, o excesso de chuva atrapalhou o plantio em algumas regiões daquele país e em outros momentos ou outras localidades foi a falta da chuva que acabou prejudicando as lavouras de soja. Vamos saber com a Nadiara Pereira como é que vem a expectativa de chuvas e de clima para as áreas produtoras de soja da Argentina. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre a Argentina, a chuva forte, principalmente do mês de outubro e também de algumas semanas de novembro, trouxe muitos transtornos e até inundações para algumas províncias produtoras de soja, especialmente para o meio oeste da província de Buenos Aires. A chuva forte atrapalhou bastante as atividades de plantio da soja. Mais ao sul, a situação é crítica por causa da falta de umidade em algumas áreas. Só que nessa última semana voltou a chover de forma um pouco mais intensa e o índice de umidade no solo está bastante elevado em grande parte das áreas produtoras. Aqui, desde a província de Buenos Aires até boa parte das províncias de Entre Rios e Córdoba, o índice varia de 70% até 100%. E agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme em grande parte das áreas produtoras. E esse tempo seco vai favorecer o avanço do plantio da soja, especialmente naquelas áreas que já estão mais úmidas. Ao longo da próxima semana, a chuva retorna para boa parte do centro e norte da Argentina, mas mais uma vez os volumes de água seguem mais concentrados sobre as áreas produtoras mais ao norte. Mais ao sul da província de Buenos Aires,
o volume de água não será tão expressivo e é justamente nesta área que necessita de mais umidade. Ao longo do terceiro período, entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, mais uma vez chuvas mais significativas no extremo norte do país vizinho. Sobre a Argentina, então, chuvas mais isoladas e também de baixos volumes acumulados nas áreas produtoras de soja. Isso é um bom indicativo para aquelas áreas que estão mais encharcadas, então, pelo menos nos próximos 15 dias, a chuva não deve atrapalhar muito as atividades no campo. Mas para as áreas mais secas, por enquanto, também não há previsão de volumes expressivos de água a ponto de encharcar muito solo, principalmente mais ao sul das áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! E nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco tem um estudo que mostra o andamento do plantio da soja nos principais estados do país. Vai ver também ainda hoje um estudo que mostra que a relação de troca entre a arroba de boi gordo e a saca de milho no estado de São Paulo melhorou 16,35% em favor do pecuarista nos últimos 5 meses. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já. Campo de Ofertas traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas. Estou falando de carrapatos, verminoses e moscas do chifre e também a tão temida bactéria da machite. Linha Vitalpec Homeopatia Veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800 723 0137, ligue e faça também o seu investimento. Alô pessoal, eu sou Didier Guiar, analista financeiro há 35 anos no mercado. Estarei dia 10 e 11 em São Paulo, fazendo um curso a respeito de análise técnica. Você, meu amigo que está no interior, você que tem a sua fazenda, você quer saber o que acontece com a soja, o que vai acontecer com o dólar ou com o boi. Então, aproveite, dia 10 e 11 de dezembro estarei no Brasil fazendo esse curso presencial. E as primeiras 20 pessoas terão condições especiais. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo, 011 3010 1000. Se inscreva, nos encontramos lá. Um abraço. Atenção pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região. A Leilosat realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi, sempre às sextas, às 8h30 da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte, animais para cria, recria e engorda. Não fique fora dessa. E não se esqueça, a Leilosat agora com leilões todas as sextas, às 8h30 da noite pelo Canal do Boi. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta sexta-feira para todo o Brasil e os países vizinhos. Neste bloco você acompanha um estudo completo a respeito do andamento do plantio da safra da soja nos principais estados produtores e qual é a previsão do tempo para cada um deles nos próximos dias. Mas antes a gente destaca o mercado do café aqui no Brasil e também no cenário internacional, trazendo agora a variedade arábica. Começando pelo mercado físico brasileiro, os preços do café arábica seguem em patamares bastante elevados. Ontem registraram um leve recuo, mas ainda assim em valores bem altos. Veja só comigo a quanto vem negociada a saca de 60 quilos do café arábica, tomando como base o mercado de São Paulo. Esta última quinta-feira, 17 de novembro, registrou o valor de R$ 564,63. Foi um leve recuo de apenas alguns centavos no dia em relação à última quarta-feira, dia 16. No acumulado deste mês, o preço do arábica já subiu 5,48% aqui no país. Por aqui a Agricultura BR traz agora os destaques para o café arábica, para a referência internacional, que é a principal aqui para o Brasil, negócios na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que vem sendo negociado o café arábica. Temos aqui um dia de elevação para os valores. Posição de dezembro ganha 0,59%, é negociado a $1,60 mais 25 a libra peso. Março, $1,63 mais 70 libra peso, alta de 0,46%. Maio, com elevação de 0,42%, $1,66 por libra peso, e julho 0,44%, negócios a $1,68 mais 10
por libra-peso. Aqui chama atenção em relação aos negócios com café em Nova York, porque apesar dos operadores lá nos Estados Unidos tentarem manter alguma situação de pressão sobre os negócios, pressão negativa sobre os contratos futuros com café na bolsa, em especial em investidores alemães, mesmo assim o café continua dando os seus entornos de elevação, de alta, porque é uma situação de mercado, os fundamentos são os mesmos, mesmo com o Brasil sendo o maior produtor e tendo uma super safra de café arábica na temporada atual, a demanda é muito maior e essa demanda ficou mais elevada ainda por conta da quebra do café robusta e conilon no mundo. Vamos saber agora como é que vem o café arábica negociado na Bolsa Paulista. Nós temos aqui posições com negócios para dezembro, março e setembro. Eu destaco o mês de março porque é aqui tem maior liquidez no momento. 1.240 contratos negociados a $196,10 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,56% para essa posição. Você acompanha agora no Agricultura BR como está o andamento do plantio da safra de soja, temporada 2016-2017 no Brasil, nos principais estados produtores. Os 5 maiores, que são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. A gente começa falando sobre o Mato Grosso, que pela primeira vez na história do estado tem o maior ritmo de plantio já visto, o ritmo mais acelerado. E ele, inclusive, segue na frente como o estado que está com o plantio mais ágil em todo o país. De acordo com informações apuradas na manhã desta sexta-feira pela equipe do Agricultura BR, junto ao IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, falta muito pouco para concluir a semeadura. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, Mato Grosso tem sido beneficiado por um clima favorável desde o início do mês de outubro. E com isso, os produtores estão entrando madrugada adentro para fazer o plantio da safra de soja e aproveitar essa boa umidade de solo. Vamos acompanhar agora na tela como está o ritmo de plantio e a comparação com a temporada passada. Veja que até a data atual, 18 de novembro, 95,5% da área total prevista para o estado já foi semeada, sendo que as regiões Médio Norte e Oeste já concluíram os trabalhos. A região Nordeste é a que está mais atrasada entre as demais, porque ela dá um início tardio aos trabalhos de plantio. Você vê ali no segundo gráfico que até a data 19 de novembro de 2015, o plantio alcançava 89,6%. Portanto, Mato Grosso segue na frente entre todos os demais estados produtores, faltando muito pouquinho aí para concluir os trabalhos de semeadura. Vamos falar agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, para ver como que o clima se comporta nos próximos dias e ver se ele continua favorecendo os sojicultores do estado. Sobre o estado mato-grossense, tem chovido de forma forte durante esta última semana, só que foi uma chuva bastante mal distribuída. Enquanto a chuva forte trouxe mais umidade no solo, principalmente para esta área em azul e rosa no mapa, onde os índices chegam até 100% de umidade, não choveu de forma significativa no sudoeste e no nordeste mato-grossense. Nestas áreas, ainda há um grande déficit hídrico para o plantio da soja. No nordeste mato-grossense, até vai chover nesses próximos dias, em torno de 30 milímetros. Mas a chuva mais intensa vai ficar concentrada no centro, norte e leste mato-grossense, onde pode chover até 70 milímetros até o início da próxima semana. Isso é considerado uma chuva expressiva que pode, inclusive, paralisar as atividades de plantio. Sobre o sudoeste do estado, por enquanto, não deve chover bem e essa área segue em situação mais crítica por causa do tempo seco. Ao longo do próximo período, a chuva diminui de intensidade em todo o estado mato-grossense. Estão previstas pancadas de chuva para praticamente todas as regiões, mas de baixos volumes acumulados. E com alternância com períodos de melhoria, as atividades de plantio da soja devem avançar bem ao longo deste período.
A Agricultura BR destaca agora como é que vem o plantio lá no estado do Paraná. Plantio da soja, semeadura, vem também muito adiantada. De acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, que é ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná, 89% das áreas destinadas ao cultivo de soja já foram semeadas até o último dia 16 de novembro. E mais do que isso, 98% delas se encontram em boas ou excelentes condições e 2% apenas em condições médias. Vamos então ver no gráfico como é que vem o desempenho das lavouras no estado do Paraná. 98% vem em boas e excelentes condições, de acordo com o DERAL, 2% vem em situações médias. Em relação ao estado vegetativo, porque essa soja está em fase de desenvolvimento, 11% delas encontram-se já num patamar de desenvolvimento mais interessante, mais avançado. Vem em germinação, 11% dela, e aí nós temos 81% em desenvolvimento vegetativo e 8% já alcança o estágio de floração. Essa é a situação que foi apontada pelo DERAL no seu levantamento na semana encerrada no último dia 16 de novembro. A Agricultura BR agora traz as informações de como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção de soja no estado do Paraná que continuam no campo. Sobre o Paraná, tivemos chuvas frequentes e volumosas, principalmente durante o mês de outubro. E os índices de umidade no solo estão favoráveis para o plantio e desenvolvimento da soja na maior parte das regiões. Apenas sobre o extremo norte paranaense é que o índice encontra-se um pouco mais baixo, inclusive abaixo dos 50% em algumas cidades. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme, então as atividades de plantio devem avançar bem. No entanto, naquelas áreas que estão mais secas também não há previsão para recuperação da umidade no solo. Deve voltar a chover no início da próxima semana, mas de uma forma isolada e com baixo acumulado. Não é considerado uma chuva agrícola a ponto de encharcar o solo, mas também não atrapalha as atividades no campo. E no decorrer da próxima semana, a chuva volta de uma forma um pouco mais generalizada. Entre os dias 23 e 27 de novembro, são esperados volumes de água em torno de 15 milímetros. É uma chuva que não deve atrapalhar as atividades no campo, mas mantém o solo um pouco mais úmido no estado. No estado do Rio Grande do Sul, o plantio da safra de soja alcançou agora 39% da área total prevista, de acordo com o último boletim divulgado nesta quinta pela Emater. De acordo com as informações, com o fim daquele período mais chuvoso, as condições de clima estiveram mais favoráveis às atividades no campo e aí os produtores puderam agilizar mais as suas atividades. Tanto a umidade de solo quanto a umidade do ar seguem favorecendo a safra por lá. A expectativa do estado do Rio Grande do Sul é semear 5 milhões e meio de hectares com soja e colher 15 milhões e 800 mil toneladas do grão. A Nadiara volta agora, traz pra gente como fica o clima no estado gaúcho nos próximos dias. No estado gaúcho, as chuvas fortes, principalmente do mês de outubro, atrapalharam bastante as atividades do campo, inclusive o início do plantio da soja. Só que essa chuva diminui um pouco de intensidade. Nessa última semana, os episódios já foram bem mais isolados e ainda assim garantem boas condições de umidade. Em grande parte do Rio Grande do Sul, o índice de umidade no solo passa dos 70% e chega até 100% no noroeste gaúcho. Ao longo dos próximos dias, expectativa de tempo firme e declínio acentuado da temperatura. Mesmo com o tempo seco, a temperatura baixa não deixa com que a umidade do solo caia mais para os próximos períodos. Ao longo dos próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa no interior gaúcho, então as atividades de plantio devem avançar bem ao longo deste período. No segundo período, vai voltar a chover de forma generalizada sobre o Rio Grande do Sul até o dia 27 de novembro, só que é uma chuva de baixo acumulado, indicando que são pancadas isoladas de curta duração que não devem comprometer as atividades no campo. Já no estado de Goiás, a expectativa, de acordo com a AproSoja local, é que 3.350.000 hectares sejam semeados com a oleaginosa. E de acordo com o último boletim da instituição, 70% dessa área já foi semeada. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos saber como é que vem a área de cultivo no estado de Goiás. 70% plantado, como eu disse, é um total de 3.350.000 hectares, de acordo com a AproSoja e a Federação da Agricultura do estado de Goiás. Bom, e tem a questão climática. Sempre ela acaba tendo um envolvimento muito forte com a questão
previsão de plantio. Se o clima continuar colaborando, Goiás tem algumas expectativas a serem cumpridas em relação à sua produção. São 3.350.000 hectares. Por enquanto, as coisas vão dando certo em relação ao clima. Vamos ver quais são as expectativas para a produção na visão da AproSoja e na visão da Conab também. Acompanhe conosco aqui, nós temos aqui o destaque da AproSoja, da Federação da Agricultura, que espera que na temporada 2016-2017 chegue a 10.380.000 toneladas de produção em Goiás. Já a Conab aguarda 10.070.000 toneladas de soja, um volume inferior às 10.250.000 toneladas que foram aprontadas pela própria Conab na temporada 2015-2016. Bom, e se a ProSoja do estado estiver certa, Goiás aumenta bastante a sua produção da oleaginosa. Para isso, o clima tem que colaborar e quem fala a respeito de como fica a previsão do tempo no estado é Nadiara Pereira. O estado de Goiás apresentou algumas dificuldades para o início do plantio da soja, já que a chuva foi bastante irregular e alguns produtores tiveram que efetuar o replantio. No entanto, nessa última semana voltou a chover de forma intensa e os volumes expressivos de água se reverteram em umidade no solo, principalmente aqui na metade oeste do estado. O índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, há risco de mais chuva forte, que inclusive pode comprometer as atividades no campo, especialmente aqui sobre partes do leste, sul e áreas que fazem divisa com Mato Grosso. Algumas cidades podem receber até 100 milímetros, então é uma chuva que mantém o solo encharcado, mas também pode trazer transtornos. Já para o segundo período, a chuva diminui de intensidade. Estão previstos ainda pancadas em grande parte do estado de Goiás e também no Distrito Federal, mas com volumes de água que chegam no máximo a 30 milímetros. Então, não é uma chuva que vem na forma de tempestades e não deve atrapalhar por muito tempo as atividades no campo. E por fim, Mato Grosso do Sul também está na reta final do plantio da safra de soja. Falta menos de 10% da área prevista para ser semeada nesta temporada, de acordo com o último boletim do SIGA-MS, que é um programa elaborado pela ProSoja do Estado e Federação de Agricultura e que faz o acompanhamento da safra de soja. Até o momento, a área total plantada alcança 90,4% na média estadual. A região sul é a mais avançada, veja só na sua tela, que ela ocupa já 92,3% do plantio concluído. A região norte passou na frente da região central e já tem agora 88,4% de semeadura e a central, por sua vez, tem 86,4%. O ritmo de plantio está na média para essa época do ano no estado sul-mato-grossense. A expectativa é de manutenção na produtividade média das lavouras. A expectativa é de que ela fique em 51 sacas e meia por hectare. Como a área de plantio aumentou, a produção, sim, esta deve ser maior. Deve alcançar 7.800.000 toneladas. A Nadiara volta a falar com a gente agora, traz em destaque como fica o clima no Mato Grosso do Sul. No estado sul-mato-grossense, a situação é crítica em algumas áreas, principalmente da área central e oeste, onde o índice de umidade do solo está muito baixo por causa da irregularidade da chuva. O solo está mais encharcado para o desenvolvimento das lavouras de soja no extremo sul e também nas áreas que fazem divisa com Mato Grosso e Goiás. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo seco em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul. Então, não tem previsão de chuva para reverter esse quadro do solo mais seco entre o centro e oeste do estado. Algumas pancadas de chuva se espalham sobre o norte, mas é uma pancada de chuva de forma isolada e com baixo acumulado. É uma chuva que não atrapalha atividades no campo, mas também não recupera a umidade no solo. No decorrer da próxima semana, a chuva volta a abranger grande parte de Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Então, ela deve manter o solo mais úmido naquelas áreas que já estão mais encharcadas, mas também não deve recuperar, principalmente no centro e oeste, porque é um volume que deve variar entre 5 e 15 milímetros em 5 dias. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Ainda nesta edição, você tem informações a respeito do primeiro caso de ferrugem asiática da soja em lavoura comercial registrado no país nesta safra. E ainda hoje você tem informações a respeito da produção, exportação e consumo interno de farelo de soja no Brasil. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos em instantes.
Primeiro leilão show corte de Umuarama. 2.500 animais no maior leilão do ano, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. 20 de novembro, no Parque de Exposições. Realização Sociedade Rural. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. 18/11 hoje, leilão virtual gado de corte às 8h30 da noite no Canal do Boi. Quinto leilão Estrelas Futuro presencial, às 8h30 da noite no Agro Canal. Oferecimento Sementes Agromax, plante qualidade e colha lucros. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Antecipamos o Natal para 22 de novembro. Um presente peso pesado para criadores como você. Grande leilão TAB G4. 22 de novembro às 20h30, virtual com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. 60 novilhas Tabapuã com prenhez precoce e acasalamentos direcionados. 50 touros Tabapuã classificados como elite e superior em prova de ganho de peso ABCZ. 30 bezerras Tabapuã super selecionadas. 22 de novembro, 20h30, virtual pelo Canal do Boi. Informações Central Leilões. O TAB G4, o Tabapuã super avaliado. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco a respeito de milho, começando pelo cenário internacional, falando um pouco sobre o que acontece com os norte-americanos, que teve uma semana com a apresentação de números importantes em relação às vendas e exportações da semana encerrada no último dia 11 de novembro. Você teve um bom volume de vendas em relação ao milho norte-americano. Um outro destaque ficou por conta das vendas avulsas feitas por exportadores privados que informam diariamente sempre que esse volume ultrapassa a marca de 100 mil toneladas. Entretanto, o milho nos Estados Unidos ele tem um outro fator, é o excesso de produção. Se sabia que teria uma super safra nos Estados Unidos desde o seu planejamento, uma vez que muitos produtores optaram por aumentar as áreas de cultivo com milho, mesmo no momento na qual já se tinha um valor por bushel de milho muito mais baixo, já beirando a marca de $4 o bushel nos Estados Unidos nas negociações na Bolsa de Chicago. Acreditava-se que pela escala se conseguiria ter a rentabilidade. O fato é que nós temos milho nos Estados Unidos negociado abaixo de $4 por bushel, eventualmente nas posições de mais curto prazo, o que acaba não remunerando o produtor norte-americano. Vamos saber como é que vem os negócios com milho em Chicago. Temos aqui hoje um dia de alta e posições, como a gente já sabe, muito abaixo da marca de $4. Dezembro vem com alta de 0,65% e alcança $3,44 mais 25 por bushel. Março vem a $3,52 o bushel. A elevação é de 0,64%. Maio ganha quase 0,5%, vem com alta de 0,49%. Neste momento a $3,58 mais 25 bushel. Enquanto que a posição de julho é negociada a $3,65 mais 25, com alta de 0,48% de elevação para os negócios com milho na Bolsa de Chicago.
A gente fala um pouquinho agora a respeito do milho aqui no Brasil e da previsão do tempo para aquelas áreas que estão fazendo o plantio do milho da safra de verão. Olha, nas regiões sudeste e centro-oeste do país, alguns produtores não conseguiram dar início à semeadura porque faltou umidade do solo ideal. A Nadiara volta agora, conta pra gente como fica o clima por lá nos próximos dias e se essa chuva mais recente que caiu garantiu uma melhor condição hídrica para as lavouras do estado. Nas áreas produtoras de milho, tem chovido de forma mais frequente e volumosa, o que tem garantido boas condições de umidade no solo. Até mesmo no estado mineiro, que vinha enfrentando maiores dificuldades para o plantio por causa do déficit hídrico, agora voltou a chover forte nessa última semana e o índice de umidade no solo chega até 100% na área rosa do mapa. Sobre o sul do Brasil, a chuva diminuiu nas últimas semanas, o que favoreceu as atividades no campo de plantio do milho, mas por outro lado também, mesmo com a diminuição da chuva, o índice de umidade no solo segue elevado, chegando até 70% em toda a área azul do mapa. Agora, para os próximos dias, a previsão para altos volumes de chuva, desde o norte do país até boa parte do sudeste e nordeste. Os volumes de água mais expressivos devem atingir 100 milímetros aqui no interior de Goiás. Essa é uma chuva que até paralisa as atividades no campo, mas mantém o solo bastante encharcado. No sul do Brasil, boa parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo firme, mas com temperaturas mais baixas, o que dificulta o declínio da umidade no solo. E no segundo período, a chuva retorna para o centro-sul do Brasil de forma mais generalizada, mas com baixos acumulados. Ainda assim, é uma chuva que mantém a umidade no solo para o plantio e desenvolvimento do milho, mas também não atrapalha as atividades no campo. Acompanhe conosco agora a movimentação com os valores do milho no estado do Rio Grande do Sul no acumulado da última semana ou os últimos 5 dias úteis. A apresentação vai mostrar que tivemos queda para esse período analisado, um recuo de 1,26% para o valor médio da saca de 60 quilos do milho. Acompanhe, nós temos aqui a data do dia 11, quando o valor era de R$ 39,50, vinha sendo mantido no dia 14, no dia 16 também, sendo mantido a R$ 39,50. Nesse último dia 17, caiu para R$ 39,00 a saca. Nesse dia 18, sexta-feira, se mantém em R$ 39,00 por saca de 60 quilos, com recuo de 1,26%. O preço do milho no estado paranaense também recuou nessa última semana, mas caiu ainda mais do que no Rio Grande do Sul. A queda foi superior a 2%, é o que a gente acompanha agora. Veja comigo na sua tela o preço médio pago pela saca de 60 quilos do cereal no estado paranaense. No dia 11 de novembro eram R$ 34,00 na média estadual. O valor se manteve o mesmo até o dia 16, quando na data do dia 17, esta última quinta-feira, o valor veio abaixo para R$ 33,00 a saca. Nesta sexta, o valor se mantém em R$ 33,00, registrando, portanto, baixa de R$ 1,00 no valor da saca no acumulado da última semana, ou equivalente a 2,94%. E a gente acompanha agora mais valores do milho no Brasil, desta vez destacando o mercado futuro, para ver como estão sendo travados os negócios para entrega lá na frente. É o milho negociado na BMF Bovespa que você acompanha agora com a gente. Veja que os contratos para novembro não existem mais, apenas os de janeiro em diante. A posição de janeiro, inclusive, é a que tem o maior volume de negócios, são mais de 3.500. E eles vêm negociados agora a R$ 37,78 a saca. Esta posição e as demais todas operam em baixa, a de janeiro cai 0,68%. O milho para entrega em março opera R$ 37,46 a saca, com queda de 0,24%. E as posições de maio baixam 0,25% agora e negociam a saca a R$ 36,46. A gente volta ao mercado físico do país agora. Você acompanha como estão as cotações em cada estado produtor. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo.
O Agricultura BR traz agora um estudo que mostra o comparativo de um dos consumidores, de um dos principais produtos que nós tratamos aqui no programa, que é o milho, em relação à pecuária brasileira, em relação a quem produz arrobas de boi gordo. A verdade é que nós temos no milho uma forte participação para quem termina animais ou principalmente para quem trabalha com o confinamento. Você vai acompanhar agora um estudo que mostra o que aconteceu no acumulado dos últimos 5 meses em relação à capacidade de troca entre arroba de boi gordo com sacas de 60 quilos de milho. Nós vamos começar pelo estado de São Paulo, que traz uma situação nos últimos 5 meses de recuo para o boi gordo. Um recuo que passa de 3,6% no acumulado de 5 meses. Acontece é que a queda para a saca de 60 quilos do milho foi superior a 17%. Com isso, o poder de troca de arrobas por sacas de 60 quilos de milho melhorou em mais de 16%. Eu vou começar trazendo os dados relacionados à pecuária, mostrando como que se comportou o valor médio da arroba do boi gordo no estado de São Paulo, para depois mostrar o que aconteceu com o milho e, posteriormente, essa relação de troca. Então, acompanhe conosco o que acontece com os valores da arroba do boi gordo. Nós temos aqui valores médios para o estado de São Paulo. No dia 18 de julho, o valor praticado estava em R$ 155,75. No dia 18, valor de R$ 150,50 a saca de 60 quilos. Um mês depois, no dia 19 de setembro, esse valor era mantido, ficava em R$ 150,50. No dia 18 de outubro, subiu para R$ 152,00 e agora, em 18 de novembro, vem para R$ 150,00 a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, valor médio considerando o estado inteiro, queda de 3,69%. Agora o que chama atenção aqui, pode deixar o gráfico na tela por um instante, por favor, é a situação de recuo em relação ao mês de outubro para novembro. Não é uma movimentação normal em relação à pecuária brasileira. A verdade é que há muita pressão da indústria frigorífica em relação a afirmar que tem escalas melhores formadas nesse mês de novembro e essa informação tem sido ventilada por muita gente. O fato é, ter 3 dias de escala formada numa indústria frigorífica pode ser até um feito. Entretanto, a semana tem 5 dias. Então, o pecuarista tem que ter também um grau de resistência um pouco mais alto em relação à oferta de valores que tem acontecido abaixo dos valores de referência. E aí não é interessante. Não é um movimento normal, realmente, queda de valores entre outubro e novembro, é o que a Agricultura BR aponta aqui. Vamos mostrar agora o que aconteceu com a saca de 60 quilos do milho. Esse sim, um movimento normal, é uma expectativa de queda, porque por mais que houvesse uma quebra na produção brasileira de milho no ano de 2016, principalmente na segunda safra, ainda assim, depois da colheita, há uma disposição maior de produtos. Então, confira o que aconteceu com a saca de 60 quilos do milho no estado de São Paulo. No dia 18 de julho, tinha um valor de R$ 41,00 por saca de 60 quilos. Subiu em 18 de agosto a R$ 42,00 por saca. No dia 19 de setembro, caiu para R$ 38,50. No dia 18 de outubro, voltou a subir, veio para R$ 40,00 a saca de 60 quilos. Em 18 de novembro, recua para R$ 34,00 a saca. A queda nesses 5 meses é de 17,07%. Então, aqui nós mostramos aqui o comportamento em relação à arroba do boi e também a saca de 60 quilos do milho. Duas situações distintas andando em paralelo, com o milho naturalmente perdendo força, mas depois, principalmente depois do final da colheita de milho em todo o Brasil, em relação ao boi gordo, um movimento que não é muito natural não, queda de preço de outubro para novembro. Mas o que nos interessa agora é mostrar o que acontece com a capacidade, da relação de troca de arroba de boi gordo por sacas de 60 quilos de milho. Vamos saber como que esse poder do pecuarista, ele evoluiu ou não. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós tínhamos no dia 18 de julho uma capacidade
capacidade em trocas de arroba no estado de São Paulo por uma arroba por 3,79 sacas de 60 quilos. Essa capacidade caiu em agosto para 3,58 sacas, em setembro subiu para 3,90 sacas e em outubro voltou a recuar. Recua um pouco, vem para 3,80 sacas. Como a queda para o milho foi muito expressiva nesse mês de novembro, ela sobe bastante, mesmo com a queda para o boi gordo, sobe a capacidade de troca de uma arroba por 4,41 sacas de milho no estado de São Paulo, de acordo com a apuração da Agricultura BR, o que mostra que entre julho e novembro se teve uma melhora de 16,35% em relação à capacidade de troca de arroba por sacas de 60 quilos de milho. Veja no próximo bloco qual deve ser a produção de trigo da União Europeia. Você vai ver ainda que a demanda total no Brasil, considerando exportação e consumo interno por farelo de soja, é de 31.900.000 toneladas na temporada 2016-2017. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Venha participar deste grande evento, Mega Feirão BMC Hyundai, 23 de novembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de escavadeiras, pás carregadeiras, retroescavadeiras novas Hyundai direto da fábrica. Venda de caminhões e equipamentos Hyundai usados com 20% de entrada e saldo em 48 vezes. Mega Feirão BMC Hyundai, 23 de novembro, quarta, às 8h30 da noite. Realização World Tractor e BMC Hyundai. Transmissão Canal do Boi. Um evento onde a evolução do zebu faz a diferença. Nono Leilão Virtual Guzerá Touros Premium. 24 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 80 touros Guzerá. Etapa Fazenda Barra, Bahia. Nono Leilão Virtual Guzerá Touros Premium. 24 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Chegou a oportunidade que você esperava. Leilão de touros, genética, OL e convidados. Serão ofertados 150 touros SEIP avaliados pela Companhia de Melhoramento. Dia 25 de novembro, às 12 horas em Goianésia, Goiás. Parcelamento em até 24 vezes e frete grátis na malha viária para carga fechada em todo o Brasil. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Informações 62 3389 9800 ou pelo site geneticaol.com.br. A Agricultura BR traz a partir de agora informações a respeito do cenário de trigo no cenário internacional. Vamos começar pela União Europeia, uma vez que por lá há uma expectativa de um ligeiro aumento para a área de cultivo do trigo nos países que compõem o bloco comum europeu. É o que nós vamos ver agora, o que acontece na expectativa. Nós temos aqui produção de trigo na União Europeia em 2016 ocupou 24 milhões e 200 mil hectares, praticamente igual na expectativa de 2017, chegando a 24 milhões e 300 mil hectares, de acordo com a consultoria Strategy Grains, que divulgou os dados na manhã desta sexta-feira.
Vamos saber agora como é que vem os negócios com trigo, só que na Bolsa de Chicago, referência norte-americana para os negócios em todo o mundo. Acompanhe conosco então como é que vem as posições negociadas. Vem em alta, posição de dezembro a 4 dólares e 7 centes o bushel, alta de 1,17%. Março, 1,13% de alta, 4 dólares e 24 centes o bushel. Maio, 4 dólares e 38 centes o bushel, elevação de 1,09%, e julho com alta de 1%. Os negócios vêm 4 dólares e 52 centes por bushel, dia de alta para o trigo na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, a quinta-feira foi de alta para o trigo negociado nas regiões produtoras do país. O dia registrou elevação tanto no Paraná quanto no estado gaúcho, recuperando um pouquinho as perdas grandes anotadas nos últimos períodos. Vamos acompanhar então a apuração do CPEA. Veja que no estado do Rio Grande do Sul, o valor da tonelada do trigo brando fechou esta última quinta a R$ 539,19. A recuperação no dia foi expressiva, foi de 1,92%. Veja que o trigo ganhou R$ 10, um pouquinho a mais, apenas de um dia para o outro. Ainda assim, no acumulado de novembro, a pressão é forte. O trigo no Rio Grande do Sul já caiu mais de 9% na comparação com o fechamento de outubro. Mudamos a tela agora para trazer em destaque o estado do Paraná, onde nesta quinta-feira também houve elevação nos preços do cereal. O valor da tonelada do trigo pão ou melhorador fechou o dia a R$ 626,32, alta de 0,62%, ajudando, no caso do Paraná, a reduzir bem a perda acumulada em novembro, que agora é de apenas 1% na comparação com o fechamento do mês anterior. Vamos acompanhar agora mais cotações do trigo no estado do Paraná, mas de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado. O mercado do arroz é agora o destaque. Os números também registraram uma baixa nesta última quinta-feira. O preço pago pela saca do arroz no estado do Rio Grande do Sul sofreu um leve recuo. É o que a gente acompanha agora no gráfico apurado pelo CPEA. Veja que esta última quinta, 17 de novembro, trouxe os preços da saca para R$ 49,02. Foi o segundo dia seguido de desvalorização, depois que o cereal voltou a recuperar o patamar de 49 nos últimos dias. A queda no dia de ontem foi de 0,35% e no acumulado do mês os valores também seguem ainda abaixo do fechamento de outubro. Acompanhe agora como estão as cotações da saca de 30 quilos, mas para o grão descascado, é o arroz beneficiado. O mercado físico do algodão no Brasil também registrou um dia de baixa nesta quinta-feira, depois de 5 dias seguidos operando em valorização. O preço do algodão no país ele sofre influência direta da cotação do dólar aqui no país, já que a fibra é um produto bastante exportado pelo Brasil. Com o dólar em alta nos últimos dias, o valor do algodão também veio para cima, mas com a queda anotada nesta última quinta-feira, e na quarta também, o preço do algodão também sofreu a mesma pressão. É o que a gente acompanha agora na tela. Veja só o gráfico que mostra justamente este movimento. Até a última quarta-feira, 16 de novembro, o algodão vinha subindo com a alta do dólar aqui no país. Na quarta, fechava R$ 2,56 mais 76 por libra-peso. Já nesta quinta, absorveu a queda do dólar frente ao real, fechando o dia R$ 2,55 mais 38. Esta cotação do algodão que você vê em tela é apurada pelo CPEA e toma como base o mercado atacadista de São Paulo. A gente acompanha agora mais cotações em outros estados importantes do país.
Por aqui, a Agricultura BR traz um novo estudo de relação de troca de arroba de boi gordo por sacas de 60 quilos de milho. Vamos saber agora como é que está essa relação em relação ao estado de Mato Grosso do Sul. Um estado que nos últimos 5 meses é o período analisado, intervalo analisado pela Agricultura BR, nos últimos 5 meses a desvalorização para a arroba do boi gordo foi de 0,47%, enquanto que para a saca de 60 quilos do milho chegou próximo a 27% de desvalorização. Com isso, a relação de troca de arroba de boi gordo por sacas de 60 quilos de milho melhorou bastante, na casa de 26%. Vamos começar então os destaques mostrando o que aconteceu com a arroba do boi gordo, começando aqui por esse cenário, no qual no dia 18 de julho tinham R$ 139,66 pelo valor da arroba, valor médio no estado sul-mato-grossense. No dia 18 de agosto, ele caía para R$ 139,00 a arroba do boi gordo. Em setembro, subia para R$ 141,66 e agora, no dia 18 de outubro, subia para R$ 144,00 a arroba. Aí o valor cai aqui no dia 18 de novembro para R$ 139,00, uma diferença de 66 centavos negativo em relação ao valor praticado em julho, o que representa uma queda de 0,47%. Aqui em relação a esse gráfico do boi gordo no Mato Grosso do Sul, chama muita atenção mais uma vez, assim como nós já destacamos no estado de São Paulo, o recuo dos valores entre outubro e novembro. Esse movimento não é natural, movimento de pressão da indústria frigorífica em todo o país, alegando que tem escalas com uma formação melhor e trazendo essa ventilação de informações que tem gado disponível. Na verdade, o que nós temos observado em vários estados brasileiros, através de clientes do Canal do Boi, é que a oferta de gado está diminuindo. A pressão aqui é para tentar chegar no mês de dezembro, quando você tem um consumo muito maior de carne bovina, e não importa a crise que se tenha, vai vir o 13º, vai ter uma circulação maior de recurso, as pessoas vão festejar e com isso o consumo de carne no mercado interno aumenta. Então, se tenta trazer uma pressão negativa muito forte agora no começo do mês de novembro, para chegar com os preços mais baixos em dezembro, porque sabe que vai ter uma evolução, é uma tática da indústria. De qualquer maneira, nós tivemos aqui uma queda de 0,47% para o valor da arroba do boi gordo no estado de Mato Grosso do Sul. Em relação ao milho, teve uma queda e essa queda é muito mais expressiva. Mais uma vez, o andamento e o fechamento da colheita do milho de segunda safra, mesmo com todas as quebras, justificam essa perda de valor. Observem conosco, então, como é que ficam os valores do milho. No dia 18 de julho, o valor médio era de R$ 35,50. No dia 18 de agosto, recuou a R$ 35. Em setembro, caiu para R$ 30 a saca de 60 quilos. Em outubro, mantinha o patamar de R$ 30 e agora, no dia 18 de novembro, caiu para R$ 28,00 a saca de 60 quilos. Portanto, uma queda de 21,12% para os preços do milho no estado do Mato Grosso do Sul, em média. Então, uma queda de 21,12% para o milho, queda de 0,47%. Essas duas linhas de estudo, né, esses dois parâmetros que nós pegamos, a arroba do boi e a saca de 60 quilos do milho, é para saber qual que é a capacidade de aquisição do pecuarista. Vamos ver como é que ela evoluiu no mesmo período. 5 meses, nós temos aqui no dia 18 de julho, o pecuarista conseguia adquirir com uma arroba de boi 3,93 sacas de 60 quilos de milho. No dia 18 de agosto, essa capacidade subiu para 3,97 sacas. Em setembro, ultrapassou a marca de 4 sacas, chegou a 4,72 sacas de milho. Em outubro, subiu para 4,80 sacas de milho e nesse 18 de novembro são quase 5 sacas. Uma arroba adquire quase 5 sacas de milho, de acordo com o levantamento da Agricultura BR, chegando a 4,96 sacas no estado de Mato Grosso do Sul.
A gente volta a falar da safra de soja no país e da ferrugem asiática, um dos principais problemas fitossanitários da cultura e que causam um prejuízo muito grande ao produtor. Olha, o estado de São Paulo registrou o primeiro foco da doença da safra 16/17 em lavouras comerciais. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. O caso ocorreu no município de Taquaritinga, que fica aqui no interior de São Paulo, em uma área de soja cultivada em setembro. Esta já é a segunda safra consecutiva que o estado abre os registros de aparecimento da doença em áreas comerciais. Os especialistas explicam que em anos com a condição climática de neutralidade, como a atual ou laninha, espera-se ocorrências de ferrugem asiática tardias ou dentro da normalidade para esta região, que seria a partir de dezembro. Mas chuvas acima da média histórica observadas durante o mês de outubro contribuíram para a antecipação da ocorrência do primeiro foco da doença. Apesar do relato antecipado ao esperado, a situação é considerada tranquila, já que só foi encontrado sintomas iniciais nessa lavoura. Mas na região, há lavouras que foram semeadas ao final do vazio sanitário e encontram-se em fase avançada de desenvolvimento. Por aqui, a Agricultura BR traz as informações a respeito do que acontece com a demanda sobre farelo de soja no Brasil. De acordo com os dados da Conab, somando a expectativa de exportação e de consumo interno na temporada 2016-2017, essa demanda é de 30 milhões e 900 mil toneladas. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, começando pela produção brasileira de farelo de soja. Vamos ver os destaques, então. Temos aqui informações utilizando o estudo da Agricultura BR com fonte da Conab, os dados são da Conab, mostrando que na temporada 12/13 o Brasil produziu 27 milhões 250 mil toneladas de farelo de soja. Na 13/14 essa produção veio para 28 milhões 330 mil toneladas. Na 14/15 subiu bastante, veio para 30 milhões 490 mil toneladas de farelo de soja. Na temporada passada, na 15/16, a produção de farelo de soja brasileiro foi de 30 milhões 950 mil toneladas e a temporada 16/17 o valor alcança 32 milhões 340 mil toneladas. Então, 32 milhões 340 mil toneladas, produção nacional estimada na temporada 2016-2017. Um número importante para lembrar, 32 milhões 340 mil toneladas, porque nós vamos somar ao resultado dos dois próximos gráficos para a temporada 2016-2017. Vamos ver? Nós temos aqui então o próximo estudo mostrando o consumo de farelo no mercado interno brasileiro. Na temporada 12/13, 14 milhões 350 mil toneladas, na 13/14, 14 milhões 790 mil toneladas. A temporada 2014-2015 veio para 15 milhões 100 mil toneladas. Campanha 2015-2016, 15 milhões e 500 mil toneladas. E a 16/17 tem uma expectativa de aumentar em meio milhão de toneladas, chegando a 16 milhões de toneladas o consumo interno de farelo de soja no país. Então, falando de consumo, o primeiro número a lembrar é o de 16 milhões. Sobe para 16 milhões, sobe meio milhão de toneladas a expectativa de consumo de farelo de soja no Brasil. O próximo gráfico que nós vamos mostrar são as exportações brasileiras. Você vai ver que é um número muito parecido com o do consumo interno. Observe, nós temos aqui, temporada 12/13, teve uma exportação brasileira de farelo de soja de 13 milhões 330 mil toneladas, subiu na 13/14 para 13 milhões 710 mil toneladas de farelo, a 14/15, 14 milhões 810 mil toneladas, a 15/16 teve um leve recuo, vindo para 14 milhões e 100 mil toneladas, enquanto que a 16/17 vem para 15 milhões e 900 mil toneladas de farelo de soja. Então aqui nós temos um total, somando os 15 milhões e 900 mil toneladas da exportação que é esperada para a temporada 16/17, mais os 16 milhões que tem de consumo interno no país, praticamente o mesmo número, nós vamos chegar a um número de quase 32 milhões de toneladas sendo demandadas no Brasil. 31 milhões e 900 mil toneladas é a demanda para o consumo interno e também para as exportações. Produção brasileira na temporada estimada em 32 milhões 340 mil toneladas, portanto, cenário extremamente ajustado também para o farelo de soja no Brasil.
E agora é hora de mostrar a sua participação, telespectador, porque este é o quadro Somos Todos Produtores, que mostra um pouquinho das lavouras de soja, milho e qualquer outra cultura que seja implementada aqui pelo país ou também em países vizinhos. O quadro de hoje traz em destaque uma participação do telespectador do Paraguai, é o Ever. Vamos acompanhar as fotos dele então na tela. Ele nos mandou fotos da sua propriedade rural em São Rafael, no nosso país vizinho, no Paraguai. Mostra suas lavouras de soja. Ele tem semeados 250 hectares com a oleaginosa e estão aí as fotos então das atividades no campo e da sua lavoura em desenvolvimento. Ever, obrigada pela sua participação, uma boa safra para você e por todos por aí. Tá certo, Ever. Participe você também, mande suas mensagens, sua foto, vídeo aqui para a nossa produção do Agricultura BR. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações a respeito de mercado, mercado futuro, mercado físico e vamos falar um pouco mais a respeito da relação de aquisição de milho com a arroba de boi gordo daqui a pouco no Agricultura BR. Um dos eventos mais esperados do ano da raça Cenepol, 5º Leilão Alta Performance Tufubarina. 26 de novembro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de machos e 25 fêmeas Cenepol. Confira condições de pagamento em Uberlândia, Minas Gerais. 5º Leilão Alta Performance Tufubarina. 26 de novembro, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões. Transmissão Canal do Boi. Antônio Balbino apresenta 11º Leilão Prova de Ganho em Peso a Pasto. À venda 200 touros Nelore PO, animais com excelentes índices genéticos e 60 matrizes Nelore PO. 27 de novembro, domingo, às 14 horas, horário de Brasília, no Parque de Exposições de Barreiras, Bahia. Transmissão Canal do Boi. Francisco Maia, do Guzerá da Zum, selecionador de 20 anos da raça, apresenta seus animais criados a campo. Vitrine do Boi Guzerá da Zum. Os animais estarão em exposição dos dias 28 de novembro a 2 de dezembro, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vitrine do Boi Guzerá da Zum, dos dias 28 de novembro a 2 de dezembro. Fique ligado na programação do SBA. Alô pessoal, eu sou Didier Guiar, analista financeiro há 35 anos no mercado. Estarei dia 10 e 11 em São Paulo, fazendo um curso a respeito de análise técnica. Você, meu amigo que está no interior, você que tem a sua fazenda, você quer saber o que acontece com a soja, o que vai acontecer com o dólar ou com o boi. Então, aproveite, dia 10 e 11 de dezembro estarei no Brasil fazendo esse curso presencial. E as primeiras 20 pessoas terão condições especiais. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo, 011 3010 1000. Se inscreva, nos encontramos lá. Um abraço. Estamos de volta e o destaque volta a ser o clima no país. Nos últimos dias tem chovido com mais força na região norte do Brasil. A Nadiara volta agora, conta pra gente se essa chuva por lá deve continuar. E fala também como deve ficar a distribuição da água por todo o país nos próximos dias. Um corredor de umidade da Amazônia que se formou e cruza boa parte do interior do Brasil segue se intensificando neste final de semana e alerta para altos volumes de água, principalmente nesta área mais escura entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além também do norte do Espírito Santo. Algumas áreas mais atingidas, como por exemplo o interior de Goiás, podem receber mais de 100 milímetros em 5 dias. Então essa chuva expressiva, apesar de manter o solo mais encharcado, pode comprometer atividades no campo, como o plantio da soja. Já sobre boa parte da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, o destaque é o avanço de uma massa de ar polar, que além de manter o tempo mais firme, vai derrubar as temperaturas e provoca até risco de geada na próxima madrugada sobre os pontos mais altos da Serra Gaúcha e também da Serra Catarinense. Ao longo da próxima semana, a chuva volta a ficar mais abrangente aqui sobre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
mas vem com baixos acumulados. E teremos uma diminuição dos volumes, principalmente no centro-oeste. Vai continuar chovendo em Goiás, em Mato Grosso, mas é uma chuva bem mais isolada, alternada com períodos mais longos de tempo seco. Isso volta a favorecer as atividades no campo. Sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, previsão ainda de altos volumes de água, podem ultrapassar 50 milímetros em 5 dias. E no Nordeste, a chuva volta a diminuir, principalmente entre Bahia e Maranhão, que registraram bons volumes de água nessa última semana. Agora a previsão é apenas de chuva isolada e de baixo volume acumulado. Até pelo menos o dia 28, neste período que vai do dia 28 de novembro até o dia 2 de dezembro, não tem previsão para altos volumes de água sobre o Nordeste. A chuva deve se intensificar novamente sobre o interior do Brasil, mas não há previsão para grandes volumes acumulados. Essa é uma chuva que deve garantir umidade no solo, porque varia em torno de 30 milímetros em 5 dias, mas também não chega a comprometer por muito tempo as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Um ótimo final de semana a todos. Ótimo final de semana para você, Nadiara. Por aqui, o Agricultura BR volta a destacar a relação de troca da arroba do boi gordo por sacas de milho. Agora, o estado em destaque é o maior produtor de carne bovina do Brasil e é o maior produtor de milho também do país. Eu falo do estado do Mato Grosso. Nos últimos 5 meses, o Mato Grosso apresentou um recuo para o valor na arroba do boi gordo, um recuo que fica na ordem de 1,7%. Para o valor da saca de milho, esse recuo também aconteceu e foi superior a 10%. Vamos mostrar primeiro os dois parâmetros, arroba do boi e saca de milho no Mato Grosso, para depois trazer o comparativo de como é que está essa capacidade de relação de troca do pecuarista mato-grossense. Começa então pela arroba do boi gordo, estado do Mato Grosso em destaque. No dia 18 de julho, nós tínhamos o valor de R$ 132,25 por arroba, enquanto que no dia 18 de agosto esse valor caía para R$ 130,75 arroba. Em setembro recuperava-se, vinha para R$ 131,87 arroba. Em 18 de outubro esse valor subia ainda mais para R$ 134,62 arroba. Em novembro, aí daquela maneira estranha, a Agricultura BR já comentou a respeito desse assunto, não é um movimento normal, um movimento de pressão da indústria frigorífica, colocando preços abaixo do valor de referência, trouxe o valor da arroba do boi gordo para R$ 130,50, pelo menos por enquanto. Com isso, em 5 meses, o valor médio do boi gordo recuou 1,32%. É o primeiro parâmetro que nós trazemos aqui para esse estudo, para saber como é que está a relação de troca. O segundo parâmetro é em relação ao valor da saca de 60 quilos no milho. É que a Agricultura BR mostra agora, teve uma queda no Mato Grosso, em torno de 10% nos últimos 5 meses. Pode trazer aqui a análise gráfica, mostrando que em 18 de julho o valor era de R$ 28,00 a saca, em 18 de agosto o valor se mantinha, em setembro caía para R$ 27,50. Esse valor tinha estabilidade em outubro, mantido em R$ 27,50 a saca de 60 quilos, enquanto que em novembro, dia 18, cai para R$ 25,00 a saca. Com isso, há um registro de queda de 10,71% para a saca de 60 quilos do milho. Agora a Agricultura BR mostra a relação de troca. E é exatamente essa relação de troca que mostra como é que ficou o poder de compra, né? O poder de troca do pecuarista com uma arroba de boi gordo em relação às sacas de milho em Mato Grosso. Então confira comigo que nós temos aqui em 18 de julho essa capacidade de troca do pecuarista em 4,72 sacas de milho. No dia 18 de agosto ela recuava para 4,66. No dia 19 de setembro ela voltava a subir, vinha para 4,79 sacas de milho. Em outubro, ela subia mais um pouco, 4,89 sacas. E nesse 18 de novembro, essa capacidade de troca, ela ficou mais folgada para o pecuarista, passa de 5 sacas, vem para 5,22 sacas por arroba de boi. Com isso, em 5 meses, essa capacidade teve uma melhora de 10,59%.
E a gente volta a falar da safra de soja no estado do Mato Grosso, estado, aliás, que está na frente de todos os demais estados produtores da oleaginosa aqui no Brasil em relação ao ritmo de plantio. Até o momento, o estado já conta com 95,5% da área total prevista para essa cultura já plantada. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Valdir Pacheco como está sendo esperado o potencial produtivo das lavouras do estado nesta temporada. Ao contrário da safra 2015-2016, que sofreu influência do El Niño, levando as lavouras a passar por forte estresse hídrico, neste ciclo 2016-2017, Mato Grosso está sendo regido pela Laninha. As primeiras projeções meteorológicas apontam chuvas regulares daqui para frente. O agrônomo e produtor rural Ivan Bedin, filho de pioneiro em Sorriso, planta uma grande área de soja há muitos anos e hoje faz uma comparação com a safra passada. Esse ano realmente a condição climática para estabelecimento e crescimento da soja até agora está muito boa. Não tivemos nenhum problema na nossa região aqui, né, que fica muito próximo da cidade de Sorriso, nenhum problema de estresse hídrico comparado à safra anterior. Tivemos um volume muito bom de chuva distribuídas em todos os talhões, coisas que o ano passado realmente não aconteceram. Quando chovia muito isoladamente. Esse ano nós temos chuvas em maior volume e melhor distribuídas, né? Solo de boa qualidade, semente tratada, água e chuva na medida certa. É tudo que a planta precisou até agora para desenvolver e manifestar toda a sua arquitetura. Você tem uma condição de quantidade de nó reprodutivo boa, né? Você tem um material semi-indeterminado ou indeterminado, que são o caso desses primeiros, que realmente tem um porte muito bom, uma quantidade de nó reprodutivo que vão nos indicar um potencial bom de produtividade, né? E a questão de confirmação, sim, agora tem uma etapa muito grande para frente. Enchimento de grão, a fase crítica ainda, né? Desenvolvimento de vagem, principalmente enchimento de grão. Nós tivemos uma comparação com o ano passado, que está fresco na memória, umas produtividades muito baixas, em cultivares que desenvolveram bem, mas no enchimento de grão tiveram estresse hídrico pronunciado e com baixa produtividade. Valdir Pacheco para o SBA. Está o estado de Mato Grosso em destaque. A Agricultura BR agora, já no finalzinho do programa, traz os números, o acompanhamento com a soja na referência internacional lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe conosco então os valores. Temos estabilidade para a soja em Chicago neste momento. A posição de janeiro é negociada a $9,89 por bushel, bem totalmente estável neste momento. Posição de março recua 0,02%, também estável, a $9,98 mais 25 por bushel, enquanto que a posição de maio é negociada a $10,06 mais 75 bushel, com estabilidade, veio para 10,07 agora, com queda de 0,02%, que mostra, e aí mexendo de novo, totalmente estável, mas agora todas elas com viés positivo de negócio na Bolsa de Chicago, está melhorando, está subindo soja em Chicago neste momento, Juliana. Já o dólar aqui no Brasil, que esse sim tem mandado nos preços da soja aqui no país, este hoje mais cedo vinha em queda, aliás, já pelo terceiro dia seguido. Ontem fechou a 3,41, vamos acompanhar como estão os negócios deste momento. A queda para o dólar comercial, ela se expande, agora é de 1,11%. Banco Central tem feito venda futura de dólar aqui no Brasil para segurar a alta da moeda norte-americana. Neste momento, o dólar comercial vem a R$ 3,38, mais um aqui no país. Bom, esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.